filósofos. Onde vivem? Por onde se escondem? Por que são tão distraídos? É o que você vai descobrir hoje. Falou aí, ô descolado da realidade! Ah, século XXI, filosofia tá pra lá de ligada, de conectada, sabe de nada. E humilhou. Existe uma identidade brasileira? Quem fala sobre isso é o filósofo e escritor Daniel Munduruku. Mas antes, bora estudar pro Enem? Professora Bárbara Marques, seja bem-vinda. Tudo bem, professora? Tudo bom? Para ir bem na prova de filosofia, o que eu tenho que fazer? Andy, primeira coisa é se enveredar pelos textos filosóficos, ler os autores, os filósofos, perceber as nuances de cada texto, de cada autor, perceber a inserção histórica de cada um. E é isso. Existem também outras formas mais esquemáticas, se você tem pouco tempo para estudar para o Enem, que, via de regra, são de duas formas. Ou você pode estudar a partir dos ditos grandes temas. Por exemplo, eu vou estudar como é que a filosofia trata a estética, que é estudar o belo, a natureza da arte, ou estudar a ciência política, ou estudar ética. Então, a filosofia tem grandes temas, teoria do conhecimento, por exemplo. Ou você pode esquematizar a filosofia ao longo da história. É interessante a gente pensar historicamente a filosofia, porque o próprio contexto histórico vai nos dar algumas dicas, digamos assim, do que o filósofo estudou, pensou e que filósofo fez cada pergunta que fez, por que historicamente isso faz sentido. Por exemplo, se a gente for pensar isso a partir das provas do Enem, eu vejo que em cada período histórico existe pelo menos uma questão. Então, eu tenho questões que falam sobre filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Então, pega esse esquema, divide esses 4 momentos e pergunta quem são esses filósofos principais de cada um desses períodos. Faz esse esquema, vai pesquisar, né, onde é que ele se insere historicamente, o que é que eles falam, e você vai mandar bem no Enem. Então vamos ver uma questão do Enem que a professora Ana Beatriz separou pra gente? Bom. Professora Ana, é com você. Olá, eu sou a professora Ana Beatriz de Filosofia, bem-vindo à Hora do Enem. Hoje nós temos o caderno azul do ano de 2013 do Enem com a questão 4 de Filosofia. Vamos lá? Há algum tempo, eu me apercebi de que, desde os meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Descartes, Meditações. Essa é uma das principais obras de Descartes, são as Meditações Cartesianas. Texto 2. É o caráter radical do que se procura e que se exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Silvio Descartes, Metafísica da Modernidade. Esses 2 textos falam da principal questão de Descartes, que é a questão da dúvida metódica que aparece nas meditações cartesianas, principalmente nas primeiras 3 meditações, onde ele apresenta seu principal método, que é a dúvida. Vamos ao comando da questão. A exposição e análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se. Vamos aos itens da questão. A.
retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade. Descartes está inaugurando um novo método. Até então, ninguém tinha falado da questão da dúvida e muito menos da necessidade de provar. Então, por mais que a modernidade inaugure o método científico, não é o caso de trazer uma tradição. Ele, na verdade, está trazendo um novo conceito, uma nova forma de buscar conhecimento. Item B, questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Uma das características da dúvida metódica é tentar duvidar de todas as coisas que existem no mundo, os sentidos, a realidade. Então, é a B, porque ele questiona de forma ampla e profunda todas as ideias, inclusive as ideias que já se tinha e que ele vai questionar. C. Investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos. Isso não é o ponto principal desses dois textos. D. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. Descartes não está preocupado em romper com a tradição, mas ele está preocupado em criar um método que possibilite trazer o conhecimento, possibilite provar o conhecimento. É encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Estamos falando de filosofia, não podemos dispensar de forma nenhuma o questionamento. Então, a resposta certa é B. Continuem estudando pela hora do Enem e nos vemos nas próximas questões de filosofia. Muito obrigado, professora. Qual a importância de René Descartes? Lande, pensa comigo. René Descartes se insere na tradição do pensamento moderno. Okay? Imagina que a gente está no século XVII, mais ou menos, e é inaugurada uma nova forma de fazer ciência, de pensar o conhecimento. Imagina que o Descartes imaginou o conhecimento como se fossem vagões, dividiu esse conhecimento, compartimentou esse conhecimento para poder pesquisar melhor sobre cada uma dessas coisas. Aí isso tem o nome de método. Método cartesiano. Existem etapas para esse método. Esse método, vamos supor, que sirva para facilitar o nosso conhecimento sobre as coisas, né? Eu divido para poder entender melhor. O Descartes também inaugura uma forma de pensar a partir do eu, do self, da subjetividade. Então, ele se coloca a partir de uma dúvida. O que eu posso pensar? Quem sou eu? Aquela famosa frase do penso, logo existo. Então, isso é René Descartes. Ele nos confere a possibilidade de pensar por nós próprios. Imagina que interessante isso. A gente pensar sem nenhum tipo de amarras, pensar o que a racionalidade permitir. A partir desse self, desse eu que pensa, o que a gente pode criar? Pode ir longe, né? Muito longe. O Descartes, por exemplo, imaginou que a ciência pudesse ter outras, digamos, vestimentas, pudesse ser diferente de como ela vinha vindo sendo desde então. Quando a gente aprende René Descartes? A gente aprende no segundo ano do ensino médio. Na verdade, existem pelo menos duas formas de o professor ensinar filosofia na escola. Ou ele pega aqueles grandes temas, fala, por exemplo, sobre teoria do conhecimento, ou ele fala historicamente a filosofia, ao longo de cada um daqueles períodos que a gente falou. Pensamento, filosofia moderna, filosofia contemporânea. Geralmente, o René Descartes acontece no segundo ano do ensino médio. E Descartes continua atual? Se a gente imaginar que o Descartes nos inspira a pensar, isso é muito atual. Outra coisa, se a gente for pensar o jeito como o conhecimento ele se estrutura hoje em nosso dia a dia, isso tem lá suas pitadas do mundo cartesiano. Por exemplo, na escola a gente estuda química, física, biologia, cada um dos saberes nesses compartimentos. Não é? Isso é o Descartes. Isso é o Descartes quando ele propõe um método científico, quando ele propõe subdividir as áreas de conhecimento para melhor estudá-las. Isso é um legado cartesiano. Onde isso vai desembocar é outra história, mas que é muito atual. Professora, no cinema, tem algum filme que fala sobre Descartes? Um em especial que é sobre Descartes e tem um título, Descartes, né? O título original é Cartesius e ele é do Roberto Rossellini. É uma cinebiografia. Inclusive, nesse filme, você vai ver tópicos do Discurso do Método, Meditações Metafísicas, que são livros do Descartes. Ao longo do filme existem essas referências, é interessante ver porque você vai se divertir, é um filme bacana de ver, aprender mais sobre o Descartes. Vamos ver mais uma questão, então? Uhum. Professora Ana Beatriz, faça as honras.
nós vamos resolver a questão 27 do Caderno Azul de 2013 do Enem. A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre é a mais justa e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a melhor, nós identificamos como felicidade. Aristóteles, a política. Aristóteles é um dos principais filósofos da filosofia antiga e ele apresenta dois conceitos extremamente importantes na antiguidade que nós usamos até hoje, que é o conceito de política e de ética. A questão da felicidade em Aristóteles está intrinsecamente ligada à questão da ética, porque felicidade em Aristóteles tem a ver com virtude humana. Um ser bom, um ser justo, um ser virtuoso é um ser feliz, diferente do nosso conceito de felicidade atualmente. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como item A, busca por bens materiais e títulos de nobreza. Se a felicidade de Aristóteles está ligada às virtudes humanas, a questão dos bens materiais não é o foco da felicidade. B, plenitude espiritual e ascese pessoal. A política de Aristóteles e a ética de Aristóteles tem a ver com a questão do cidadão dentro da polis, dentro da sociedade. E o ser virtuoso e o ser justo promove a felicidade dentro dessa polis. Logo, a questão pessoal não é a questão mais importante. Além disso, nós não estamos falando de uma questão espiritual. C. Finalidade das ações e condutas humanas. Se a felicidade é ligada a um ser virtuoso, a um ser justo, a um ser bom, logo nós estamos falando de ações e condutas humanas. A resposta seria o item C. Item D. Conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. Aristóteles não está preocupado em procurar verdades imutáveis. Vamos lembrar que Aristóteles também é um filósofo que lembra um pouco os cientistas. Ele é um filósofo empírico. Portanto, a resposta seria o item C. Um bom estudo para vocês e nos vemos na hora do Enem. Muito obrigado, professora. Professora Bárbara, quando a gente aprende sobre Aristóteles? Lândio, Aristóteles está circunscrito no pensamento antigo, da filosofia antiga. A gente aprende isso no primeiro ano, em quase todas as escolas, primeiro ano do ensino médio. E qual a diferença entre o conceito de felicidade de Aristóteles e o que hoje a gente tem como felicidade? Olha, isso é uma boa pergunta. Imagina só, o que seria felicidade hoje? A que ela se atrela? Se a gente for parar para pensar na indústria cultural, nos aspectos de consumismo difundidos, a felicidade não está muito mais relacionada ao ter. Se a gente vê nas propagandas, as pessoas felizes quando compram coisas, quando têm coisas, não é? O conceito de felicidade do Aristóteles é completamente diferente, tem relação com justiça, com estar inserido num meio social, em grupo. Pensa que o Aristóteles, a ele é atribuída a frase, o homem é um animal político. Se ele é um animal político, ele se relaciona, vive em sociedade. E a felicidade dele está nesse aspecto, diferente do que a gente imagina ou que pelo menos nos fazem crer que é felicidade hoje. E teve algum outro filósofo da época de Aristóteles que pensou a felicidade? Eu poderia pensar no Epicuro, né? Uma filosofia helênica muito perto ali da época em que o filósofo Aristóteles escreveu, mas com uma outra percepção da felicidade dentro da filosofia. Bom, se a gente imagina que o Aristóteles pensou muito mais nesse animal político, em pensar a felicidade a partir da polis, o Epicuro, que também já foi questão de Enem, o conceito de felicidade para ele era outro. Era pensar, por exemplo, um termo-chave, ataraxia. Imagina o que é ataraxia. Ataraxia. O que seria, professora? Não faço ideia. Imagina que, para Epicuro, a felicidade seria alcançada a partir de um estado de harmonia, um estado de imperturbabilidade da alma. Você ia ficar tranquilo, pensando no que traz felicidade, pensando em como equacionar melhor a razão, o seu racional, para que você consiga felicidade. Por exemplo, imagina que você gosta de fumar. Epicuro pensaria,
É bom para minha saúde? Não é. Então, não me traz felicidade ao longo do tempo. Não é uma felicidade a longo prazo. Professora, e se eu quiser saber mais? Uma dica é você baixar, por exemplo, da internet ou ver na internet entrevistas dos filósofos. Por exemplo, a filósofa Hannah Arendt, Habermas. Existem programas com eles, entrevistas deles próprios conversando, explicando, falando do que se trata a filosofia deles. Um dos exemplos é o Abecedário dos Gilles Deleuze, que foi exibido aqui na TV. Bem lembrado, professora. Que é outra plataforma para que você possa estudar, a partir de vídeos, por exemplo. Tem um livro bem legal, que são 47 crônicas da filosofia, de modo bem simplificado, mas bem interessante, que ele vai fazendo links, do escritor Pablo Capistrano. O livro chama Simples Filosofia. Ele está publicado pela editora Rocco. E aí, ao longo dessas 47 crônicas, você vai viajando ao longo das histórias. Essa história é a história da filosofia. Dá para ler no ônibus, dá para ler em situações em que você não tenha muito tempo, não possa ter aquele ambiente para se concentrar. Está lá com seu livrinho e aprende uma coisa. E fazer uma boa prova do Enem. Isso aí, professora. Muito obrigado pela sua presença, pela sua ajuda, de verdade. Por nada. E aí, você acha que existe uma identidade brasileira? Com a gente, o filósofo e escritor Daniel Munduruku. Olá, muito prazer vir aqui visitar a sua casa. Prazer é todo nosso. Daniel, por que você se interessou pelo curso de filosofia? Bom, eu sempre fui uma criança muito inquieta, né? Sempre perguntava as coisas, que indagava e queria saber a origem delas. E descobri, depois que cresci, enfim, eu percebi que havia um curso que me permitiria colocar essas minhas curiosidades e minhas indagações todas, elas poderiam se transformar numa busca, né? Numa busca de respostas. E por isso eu optei por esse curso de filosofia e, não me arrependi. E existe uma filosofia indígena? Claro, existe sim. Quando a gente lida com o universo indígena, a gente não precisa pensar que o indígena ele não para criar teorias a respeito da vida, né? A gente aprende desde criança que a vida é para ser vivida, não para ser pensada. Mas aproveitar o momento que a gente está vivendo e, com isso, ser feliz, né? E existe uma identidade brasileira? Existem várias identidades brasileiras. O Brasil não é um país único. Dentro do Brasil existem vários Brasis e várias filosofias, seja a filosofia indígena, seja a filosofia africana ou das Áfricas que chegaram no Brasil, né? Existe a filosofia ocidental que veio carregada com a colonização nossa. Enfim, o Brasil é um país de diversidade múltipla e isso precisa ser contemplado, inclusive, nos cursos de filosofia ou nos cursos de ciências humanas, para que as pessoas considerem essa diversidade, considerem essa multiplicidade de pensamento. Eu venho de uma tradição em que a gente olha para o universo não como algo a ser conquistado, mas algo a ser vivido, de convivência com esse universo. Então a gente não se coloca numa posição de dono do mundo, a gente se põe numa posição de parte do mundo. A gente tem que lidar com essa diversidade. As pessoas não podem achar que o Brasil, por ser esse país múltiplo, isso seja um defeito do Brasil. Ao contrário, eu acho que a grande identidade brasileira é não ter uma só identidade, né? É ter uma multiplicidade de visões de mundo e esse colorido do Brasil é que o torna, eu acho, único do mundo, um país sem igual no mundo. Então a gente pensa um pouco como indígena, a gente pensa um pouco como negro, a gente pensa um pouco como europeu, a gente, enfim, tem uma multiplicidade de pensamento e isso é enriquecedor. Tem muitos pais que se preocupam quando o filho diz que vai fazer filosofia. O que você diria para esses jovens? Antes de mais nada, a gente tem que fazer o que o coração da gente quer. Eu acho que o universo, ele acaba respondendo para a gente quando você se empenha naquilo que você está fazendo de coração, sabe? Eu acho que o caminho que eu trilhei foi um caminho muito interessante para mim, pessoalmente, mas também é um caminho interessante para aqueles que convivem comigo, porque eu consigo transmitir para as pessoas um pouco esses saberes, né, do universo, graças ao que a filosofia me ofereceu. Então, eu diria para os jovens, não tenham medo,
Se isso é o que você deseja, se é isso que você quer, vá em frente, siga o seu coração e deixa que o universo vai acolher o resultado disso. E eu entendo os pais, eu também, sendo pai, né, certamente a gente tem sempre um pensamento meio economicista, né, do que você vai viver sendo um filósofo, né? Mas o mercado, ele é bastante amplo, em todas as áreas é possível atuar, desde escola, naturalmente, como professor, ou como redações de revistas, jornais, né, como internet hoje em dia, que é um ótimo instrumento de trabalho, etc. Tal. E também dizer para os pais apoiarem, né? Porque é muito difícil você buscar algo que está no seu coração, mas que não tem o apoio da família. Isso é super importante também, o apoio dos pais, incentivar o estudo e o curso que o filho decidiu. Acho, inclusive, que sem o apoio dos pais, os filhos ficam inseguros. E as pessoas acham que ter sucesso na vida é ganhar muito dinheiro. E eu acho que o maior sucesso que a gente pode fazer é a gente se realizar enquanto pessoa. Daniel, você também é escritor. Pois é, eu já publiquei cerca de 50 livros. 50 livros. Qual é o maior desafio de ficar diante de uma página em branco e falar sobre filosofia, identidades, culturas? Como é isso? Eu tenho essa obra toda já publicada em função de todo o esforço que eu fiz, obviamente, de tentar passar para as pessoas um pouco da cultura indígena. Eu fiz uma opção, inclusive, de escrever mais para crianças e jovens, por entender que esses precisam ter informações mais atualizadas, mais qualificadas, para que essa separação que sempre foi construída entre o indígena e o não indígena, ela possa ser diminuída e a gente possa viver uma sociedade mais igualitária, mais justa para todo mundo. É claro que é um desafio. Escrever livro não é fácil, não é que seja um exercício simplesmente fácil, mas quando eu tenho um tema para desenvolver, né, eu preciso pensar para quem que eu estou escrevendo isso, primeiramente, e depois o que eu quero dizer para aquele grupo que vai ler meus textos. Isso tudo me permite, eu diria, desenvolver vários estilos de escrita. Eu posso escrever um conto, posso escrever uma crônica, posso escrever um romance. Eu tenho alguns romances para jovens, por exemplo. Eu tenho um livro bonito, que eu modestamente acho bonito, que se chama O Caraíba, que é uma história do pré-Brasil. É uma ficção que eu criei para contar um pouquinho o meu olhar sobre o que era o Brasil antes de ser Brasil, né? Antes de os colonizadores chegarem, como é que era construída a nossa vida. E o romance acaba quando eles chegam, porque aí muda tudo, né? Obviamente. Quando eu tenho uma página em branco, como você diz, né, diante de mim, eu penso em todas essas possibilidades para contar algo que as pessoas que vão ler ainda não saibam, né? E que elas se permitam, ao ler esse texto, elas se permitam refletir. A pessoa quer ser escritora, mas tem uma dúvida se é possível viver da escrita. É possível? É possível sim. Aliás, os jornalistas vivem da escrita, né? O professor vive da escrita de alguma maneira. Mas ser um escritor profissional, escrever romances ou escrever obras literárias, isso exige, obviamente, uma dedicação muito grande. A pessoa tem que, primeira coisa, ler bastante, né? Porque, aliás, não existe nenhuma profissão que seja nos dada assim como uma iluminação e a gente está pronto, está perfeito, não é? Não precisa estudar mais, né? Exatamente. Tudo exige dedicação, empenho. Agora, existe a coisa da realização pessoal, porque a gente escreve aquilo que a gente sente também, aquilo que a gente quer dizer para as pessoas. E é muito bom quando as pessoas leem o que a gente escreve e elas dizem assim, poxa, gostei muito do que você escreveu. Daniel, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado mesmo. É isso, pessoal. Pensar o futuro na universidade é ter atitudes práticas diárias. Estude. Até a próxima.